Olá, pessoal! Hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 136 da prova azul do Enem de 2022. Primeiro, vamos fazer uma leitura da questão para ver do que se trata. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina. De acordo com a expressão V igual T ao quadrado menos 4, após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura, para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento, quando a velocidade do pistão se anula. Ele quer saber quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento. Então, primeiro, vamos entender do que está se tratando. Eu estou falando do quê? De uma função, V igual T ao quadrado menos 4. Como ela tem o termo ao quadrado, então eu estou falando de uma função do segundo grau, uma função quadrática. Eu tenho o V, que é o tempo, e o T, que é a temperatura. Perdão, o V, que é a velocidade, e o T, que é a temperatura. E ele deu esse gráfico aqui, né? Aí, qual que é a questão? O que a gente tem que ver? Ele falou que o funcionamento da máquina, ele possui falhas. E quando acontece? Quando a velocidade do pistão, se anula. Então, quando a velocidade do pistão se anula. Aí, o que a gente já tende a responder? Ah, professor, é fácil. Só olhar aqui, quando que é que está se anulando aqui no gráfico. Este momento aqui está se anulando, este momento aqui, esse momento e esse momento. É onde o gráfico está cortando o eixo X. É o momento em que ela se anula. Então, são 4 pontos, pronto. Alternativa D. De derrotou, porque não é a alternativa D, gente. Isso daí acaba sendo não uma pegadinha, mas induz a gente ao erro. O que a gente tem que pensar? Olha só, nós temos a fórmula, que é velocidade igual a temperatura ao quadrado menos 4. Tudo bem? O que ele está falando? Que a velocidade, ele vai obter o erro quando a velocidade for nula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso saber quanto que a temperatura, em que momento, a velocidade vai se anular. Então, basta fazer o quê? Basta chamar a velocidade de zero, anular a minha velocidade e resolver esta função aqui. Pessoal, ela é uma função do segundo grau. Portanto, nós poderíamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Só que no Enem, tem várias questões que é para desenvolvimento rápido, desenvolvimento para raciocínio lógico, para a gente não perder muito tempo, né? Então, o que a gente pode perceber aqui? Eu tenho uma função no segundo grau, só que ela está incompleta. Eu não tenho todos os termos. Eu tenho o coeficiente A, porque o coeficiente A é o que acompanha o termo ao quadrado, Eu não tenho o coeficiente B, aquele que teria o termo T, né? E eu tenho um termo que está sozinho, que seria o C. Então, como essa função está incompleta, tem uma forma mais rápida da gente resolver, apenas isolando esse T ao quadrado. O menos 4, então, eu vou passar para lá, então eu já vou isolar essa temperatura aqui para resolvê-la. Então, T ao quadrado, eu preciso encontrar o T. Então, eu preciso fazer a operação oposta da potência. Aqui já vem que normalmente esquece. Qual que é a operação oposta da potência? A raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a t. Aí aqui surge uma outra questão. Quanto que é a raiz de 4? Todo mundo vai me dizer 2. Muito bem, estão de parabéns. Ou, digamos, meio parabéns. Por quê? Não tem toda a solução aqui. Quem que é a raiz de 4? É apenas o 2? 2 é a raiz de 4? 2 é a raiz de 4. Mas não é só 2. Por quê? Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2 é 4.
Então, ótimo, 2 é uma raiz. Só que o menos 2 também. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então, eu tenho duas possibilidades de solução aqui, ó, para a raiz do 4. Gente, vocês nunca podem esquecer da parte negativa. Quando eu for extrair a raiz, sempre vai ter o positivo e o negativo, ok? Então, olha só, quando que ela vai zerar? Quando a minha temperatura for 2 positivo e 2 negativo. Então, vamos olhar no gráfico, ó, a temperatura é 2, nesse risquinho aqui tracejado, ó. Então, em que momento que o gráfico está cortando ela, ó? Neste momento aqui, ó, no 2 e neste momento aqui. E quando ela vai ser menos 2? Ó, quando ela estiver nesse tracejadinho aqui, ó, nesse menos 2 aqui. Então, neste ponto, nesse e nesse ponto aqui, o gráfico vai cortar os pontos 2 e menos 2 da temperatura. Quer dizer, nesses momentos é onde vai haver a falha da máquina. Se você esquecesse de analisar o menos 2, ó, a resposta seria 2, e tem ela aqui também. Então, ó, na verdade, quantos pontos são? Então, em quantos momentos, né, quantas vezes que a máquina se anulou nesse período de 10 horas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. A alternativa E, de exemplar, excepcional. Eu tenho certeza que vocês não vão errar esse tipo de questão.